Boa noite e feliz 2024 para aqueles que eu ainda não desejei. Essa é a primeira mensagem que eu estou como responsável em 2024 e eu fico muito contente em estar de volta depois de um período de férias que foi muito gostoso e voltando ver que vocês estão bem. Eu louvo a Deus por saber que na minha ausência a comunidade Fonte também andou muito bem. E eu sou grato a cada um de vocês que generosamente tem contribuído com o seu tempo, com o seu recurso, para que a manutenção do nosso trabalho persevere aqui. Mais do que isso, obrigado a vocês que buscam ser fiel ao nosso Deus e por isso buscam conhecê-lo e viver o que ele nos ensina, como cuidar uns dos outros. E nesse mês nós estamos numa série que nos ajuda a se lembrar de temas importantes. Temas que não podemos perder o foco. Temas que, como homem prudente, disse Jesus, depois de ouvir as palavras de Deus, constrói a sua casa sobre a rocha, sobre um lugar firme, sobre um bom alicerce. No primeiro domingo desse mês, Rogério falou de forma geral sobre essa série, tratando brevemente os temas escolhidos, ou melhor, de forma introdutória, os temas que nós queremos focar. No domingo passado, o segundo domingo do mês, Marcos falou de forma bastante específica sobre o discipulado, usando especialmente o trecho mais conhecido nesse assunto, Mateus 28, dos versículos 18 a 20. Então, Jesus aproximou-se deles, dos discípulos, e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Hoje o meu intuito é tratar com vocês a questão da pregação. Mais especificamente, o que é chamado de pregação expositiva. Eu quero que vocês entendam o porquê dela ser importante e o porquê da nossa preferência por esse tipo de pregação, para, consequentemente, não perdermos o foco dela. E para isso eu queria que vocês se atentassem aos versículos que eu vou apresentar para vocês, e se vocês trouxeram as suas Bíblias, que abrissem no trecho correspondente, que fica no final do capítulo 3 de 2 Timóteo e também no começo do capítulo 4 de 2 Timóteo. E vale dizer aqui que, infelizmente, essa divisão do capítulo 3 e 4 da carta de Paulo a Timóteo, a sua segunda carta, ela não ficou tão boa. Porque aquilo que Paulo escreve no começo do capítulo 4 tem como base o que ele escreveu no final do capítulo 3. E essa divisão de capítulo, essa divisão específica, ela pode atrapalhar um pouquinho o fluxo para a gente entender melhor esse texto. Eu falo isso lembrando que as divisões que nós temos na Bíblia, de capítulos e versículos, elas não são dos escritos originais. Quando Paulo escreveu essa carta, ou qualquer carta que ele tenha sido escrito, ou qualquer livro que a Bíblia foi escrito, não foi pensando, capítulo 1, versículo 1, aí o autor ia lá escrever, acho que agora eu vou colocar um versículo 2, e continuava. Isso não existia nos manuscritos originais. Tá ok? Então tudo isso ele foi adicionado posteriormente por estudiosos bíblicos, em razão de algumas questões como organização, facilidade de endereçar a passagem específica, por uma questão de cópia dos manuscritos, mas não existiam nos textos originais. Enfim, vamos para o nosso texto, 2 Timóteo 3,14 até 4,5, que diz o seguinte: Você, porém, Paulo falando para Timóteo, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra.
Eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer seu reino, pregue a palavra. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Vamos orar. Senhor, obrigado pela oportunidade que temos de juntos olhar para a Tua palavra, aprender dela e pedimos que nós não somente aprendamos dela, mas que nós vivamos ela. Nos ajude, Senhor, nos ajude a perceber também a importância que é termos como estilo de pregação aqui na Igreja Batista Fonte a exposição da Tua palavra, a exposição bíblica, a pregação expositiva. Que todos nós, Pai, entendamos e percebamos o porquê dela ser tão especial aqui no nosso meio e que a gente não perca o foco disso. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Em 1978, nos Estados Unidos, diversos evangélicos eruditos no estudo da Bíblia de diferentes denominações, eles se reuniram e criaram um documento conhecido como a Declaração de Chicago sobre a Inerrância Bíblica. Essa declaração ela serviu muito bem no momento da história em que os conceitos sobre a Bíblia de tendência liberal e neo-ortodoxa invadiam os meios sadios, os meios saudáveis, as igrejas saudáveis, os meios que ainda preservavam a boa biblicidade ou pelo menos a buscavam. E por inerrância bíblica, entendam, a Bíblia não possui nenhuma contradição nela mesma, nem com a história e nem com a ciência. Mas até mesmo esse grupo que se juntou e desenvolveu essa declaração percebeu que havia necessidade de deixar algumas coisas mais claras. Daí, em 1982, surgiu a Declaração de Chicago sobre a hermenêutica bíblica. Hermenêutica é a ciência da interpretação. E nesse documento, no último parágrafo, e eu tenho aqui uma cópia dessa declaração para quem tiver mais curiosidade para saber sobre ela, ou quiser não somente ver o artigo 25 que eu vou falar para vocês, o último desse documento, mas conhecê-la melhor, ou ela toda, né, está aqui. Eu quero ler com vocês o que está nesse último parágrafo, nesse último artigo dessa declaração. Diz assim: afirmamos que o único tipo de pregação que transmite suficientemente a revelação divina e sua adequada aplicação à vida é aquela que expõe fielmente o texto das Escrituras como a palavra de Deus. E negamos que o pregador tenha qualquer mensagem de Deus além do texto das Escrituras. John MacArthur, um pastor americano bastante conhecido, especialmente pelo seu ensino das Escrituras, pelas suas pregações expositivas, ele escreveu que a única resposta lógica entre a inspiração da Bíblia, e nós lemos agora que toda a Escritura é inspirada por Deus, e a proclamação dela é uma pregação expositiva. E por pregação expositiva eu quero dizer pregar de tal maneira que o significado da passagem bíblica seja apresentado inteiramente e exatamente como foi planejado por Deus. Ou seja, ensinar o texto dentro do contexto, porque o contrário disso é pretexto. É usar o texto dentro do contexto gramatical e histórico no qual ele foi escrito. E fazê-lo no escopo hermenêutico ou de interpretação que a Bíblia se coloca, tendo Jesus como principal personagem, de Gênesis a Apocalipse. Bem, vocês estão ao contrário, de Gênesis a Apocalipse. Mark Dever é um outro pastor bastante conhecido nos Estados Unidos, e no Brasil eu diria que ele é especialmente conhecido pelo material que foi produzido na igreja dele em Washington, D.C., que são as 9 marcas de uma igreja sadia, de uma igreja saudável. E a primeira marca dessa série de estudo é exatamente a pregação
expositiva. E ele apresenta ela como vital para todas as outras 8 marcas, dizendo que se acertamos essa primeira marca, possivelmente acertaremos todas as outras. E para quem ficou curioso quais são essas outras marcas de uma igreja sadia, eu vou citá-las. Teologia bíblica, conversão, evangelho, discipulado e crescimento, membresia, evangelização, liderança bíblica e disciplina bíblica. Vale lembrar que a boa pregação, a exposição da palavra de Deus, ela é essencial porque Deus decidiu agir por meio do Espírito Santo, por meio da palavra. Então eu quero apresentar para vocês, baseado nesse texto que nós lemos de 2 Timóteo, 7 razões do porquê queremos ter pregações expositivas aqui na fonte. Ou porquê não podemos perder o foco nesse tipo de pregação. E eu quero começar com vocês lembrando ou apresentando o contexto da segunda carta que Paulo escreve a Timóteo. Porque Paulo, ele estava preso, mas ao contrário do que nós vemos nas cartas aos Efésios, aos Colossenses, aos Filipenses e também a Filemon, que são cartas que também foram escritas quando Paulo estava preso, nós não vemos em 2 Timóteo um otimismo de Paulo de que ele sairia da prisão, de que ele continuaria a sua missão de ensinar o evangelho fora da prisão. E ele escreve então 2 Timóteo de tal forma que quando nós a lemos, nós percebemos que essa seria a sua última correspondência antes da sua morte. E a lógica disso é que o conteúdo dessa carta acaba sendo as suas últimas palavras. E por últimas palavras, ele escolheu muito bem para que elas fossem importantes para o trabalho que, no caso, Timóteo tinha que fazer. Então, tendo em vista esse contexto, eu quero dizer para vocês a primeira razão, ou o primeiro argumento pelo qual nós devemos ter pregações expositivas aqui na fonte. E ela é: Deus usa a exposição bíblica ou a pregação expositiva para nos guiar a Jesus. Olhem novamente o que está escrito no versículo 14. Você, porém. E esse porém, ele está em contraste com o que Paulo escreveu no versículo 13. Vejam, mas os perversos e os impostores irão de mal a pior, enganarão outros e eles próprios serão enganados. Você, porém, disse Paulo a Timóteo, não deve agir assim. Você deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Você conhece a verdade e conhece as pessoas que lhe ensinaram a verdade. E nós sabemos de quem Timóteo aprendeu. No capítulo 1, nós lemos sobre a avó de Timóteo, Lóide, e a sua mãe, Eunice. Timóteo aprendeu a verdade desde pequeno com a sua avó e a sua mãe. E sabe uma coisa interessante? Quando Timóteo era criança, ainda não existia o Novo Testamento. Elas ensinaram a partir ou com base no Antigo Testamento, que no capítulo 3, versículo 15, diz que desde a infância lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras. Nos é dito que deram a Timóteo o que ele precisava para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Elas ensinaram a Bíblia de forma expositiva, de uma forma didática, que explicava o texto, conduzindo toda a história para Jesus Cristo. Por que eu digo isso? Porque não tem nome Jesus Cristo no Antigo Testamento. Mas elas sabiam que a chave hermenêutica, a chave de interpretação, é a condução de uma história onde o foco, de novo, o personagem principal é Jesus Cristo. Alguns dizem que o Evangelho, as boas novas, não estão presentes no Antigo Testamento. E eu diria para essas pessoas, elas precisam passar por uma aula com a dona Lloyd e a dona Eunice. O Evangelho, ele está presente desde o comecinho de Gênesis até o final de Apocalipse. E eu queria aproveitar esse momento, e até estou curioso para saber disso.
Quantos aqui de vocês, eu queria que você levantasse a mão se fosse positiva a sua resposta, se converteram, se tornaram cristãos, cristãos que reconhecem, que creem em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, com os seus pais, com o exercício deles de na casa de vocês, ou sua avó, ou sua mãe, o responsável por você, abrir a Bíblia junto com você e ensinar a Bíblia para você. Levanta a sua mão se essa foi a sua... Ok, vejo algumas poucas mãos. Timóteo, ele não se tornou crente quando ouviu o Evangelho pela primeira vez, ainda que tenha sido treinado, instruído pela sua mãe e pela sua avó. Ele escutava, a gente não sabe com que frequência, diariamente, semanalmente, mensalmente, nós não sabemos isso, mas foram várias vezes. E não foi na primeira vez que ele entendeu e creu. Até por isso eu faço uma outra pergunta para vocês. Quantos aqui creram em Jesus Cristo na primeiríssima vez que ouviu o Evangelho? O Evangelho sendo que o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados e ressurgiu ao terceiro dia, para que pudéssemos, pela fé nele, ter a vida eterna. Então, em suma, ou de forma diferente, quem aqui quando ouviu as boas novas pela primeira vez, eu creio nisso? Ok, ninguém. Eu estou dentro desse quadro também. Eu já falei algumas vezes isso para vocês, mas para mim, foi mais ou menos 3 anos depois que eu escutei pela primeira vez a respeito disso. Então, ensinar expositivamente é o que queremos fazer, porque Deus usa a exposição bíblica para levar pessoas a entenderem, compreenderem a fé necessária para a salvação em Jesus Cristo. Ele é o centro do Evangelho, ele é o centro da Bíblia. E por isso deve ser o centro da nossa pregação. O segundo argumento para pregarmos expositivamente é que a pregação expositiva se preocupa em ensinar todo o conteúdo bíblico. A lógica é que nós devemos expô-la por inteiro, não somente as partes que nos interessam, ou que são mais fáceis, ou que estão na moda. 2 Timóteo 3, 16 e 17 é uma das passagens mais conhecidas e também mais claras sobre o que a Bíblia afirma ser sobre si mesma. E diz o seguinte, nós já lemos e lemos de novo agora. Toda a Escritura, eu vou começar por essa linha, é inspirada por Deus. E esse não é o único trecho da Bíblia que nós temos falando algo da Bíblia, falando algo de si mesma. Nós temos o Salmo 19, o Salmo 119, as palavras de Pedro no primeiro capítulo da sua segunda carta. Nós temos Mateus 5, João 10, João 17. Agostinho diz que pelas Sagradas Escrituras, ou as Sagradas Escrituras, são cartas enviadas do Pai da nossa própria casa. Um Pai perfeito e que é incapaz de inspirar erros. Toda Escritura é inspirada, e inspirada para nos capacitar. E percebam uma coisa, não é uma parte delas, é toda ela. E queridos, isso daqui é um divisor de águas. Tomem cuidado para aprender da Bíblia, porque tem alguns que não consideram a Bíblia toda como inspirada. Ou, deixa eu falar de outra forma, tem gente que não considera o que a própria Bíblia diz a respeito dela mesma. Nos 2 seminários que eu estudei, todos os professores precisavam crer, num deles eles precisavam assinar que eles criam nisso, de que toda a Bíblia é inspirada por Deus, porque isso é exatamente o que ela diz a respeito dela mesma. Agora pensem, se esse seminário pedia para que os seus professores assinassem isso, é porque, ainda que vocês não conheçam, saibam, tem muita gente que vai ensinar a Bíblia, mas não crê no que a Bíblia diz. O que isso tem de tão importante? Para mim, no caso, é que se isso não fosse verdade nos 2 seminários que eu estudei, eu não estudaria nesses lugares. Não basta dar um lugar especial para a Bíblia. Não basta dizer que, eu tenho uma visão elevada sobre a Bíblia. É necessário crer
nela. É necessário entender, ler e ver que ela é inspirada por Deus, então eu aceito ela como inspirada. Há alguns anos, o Seminário Batista do Sul, que fica no Rio de Janeiro, ele estava sendo tomado por professores com tendências liberais. Professores que talvez, por exemplo, poderiam dizer que teologicamente acreditavam no nascimento virginal de Cristo, mas não historicamente. Eu não sei quantos de vocês sabem disso, mas no século passado foi bastante influenciado pelo trabalho de um teólogo alemão chamado Rudolf Karl Bultmann. Está aqui uma fotinha dele. Ele ensinava que a Bíblia precisava ser desmitologizada, ou seja, tudo que tinha um aspecto sobrenatural, e ele olhava para o sobrenatural bíblico como se fossem mitos, precisava ser colocado de lado para que fosse possível encontrar as verdades mais profundas da Bíblia. Então, para um cara desse, você saca fora todos os milagres de Jesus. Tudo que é sobrenatural, você arranca da Bíblia. Ou você vai ter que ter uma lente que traga uma perspectiva diferente para aquilo que foi ensinado, para aquilo que Jesus fez. E foram vários que adotaram o seu jeito de olhar para a Bíblia, o jeito desse camarada. Mas eu prefiro ficar com o que Jesus ensina sobre as Escrituras. Jesus cria que toda a Bíblia é a palavra de Deus, que toda ela é inspirada e consequentemente verdade. Não é necessário retirar e nem adicionar algo para que ela seja mais do que ela já é. Não sou eu quem vou fazer da Bíblia mais verdadeira do que ela já é para vocês, e nem retirar alguma coisa para que ela seja. O argumento 3 do porquê devemos pregar expositivamente é que a exposição bíblica traz amadurecimento aos seus ouvintes. Ainda no versículo 16 de 2 Timóteo 3. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Primeiro, para nos ensinar o que é verdadeiro. Segundo, para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossas vidas. Terceiro, ela nos corrige quando erramos. E quarto, nos ensina a fazer o que é certo. Deus usa toda a sua palavra para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Na versão bíblica chamada A Mensagem, nós lemos assim: cada parte da Escritura é inspirada por Deus e útil, de um modo ou de outro, para mostrar a verdade, denunciar nossa rebelião, corrigir nossos erros e ensinar como viver o caminho de Deus. A Bíblia é útil porque nos ensina doutrina, nos ensina teologia, nos ensina no que não devemos crer. Ela diz que nos corrige. Ela também nos corrige em como não devemos viver e nos treina em como devemos viver. E o alvo de tudo isso, na Nova Versão Internacional, diz, no versículo 17, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Essa é a palavra que Deus nos deu para que pudéssemos entender a nossa necessidade de salvação e também a nossa necessidade de santificação. De como viver entre o momento que eu criei em Cristo até o momento da minha convocação para o céu. É a Bíblia que o Senhor nosso Deus usa, do começo ao fim dela, para que sejamos maduros, para que sejamos mais como Jesus, perfeitamente preparado para toda boa obra. É toda ela, tal como ela é. Pregá-la dessa forma traz amadurecimento, proporciona amadurecimento para aqueles que escutam e aplicam essa verdade em suas vidas. O quarto argumento do porquê pregar expositivamente. Deus usa a pregação expositiva como meio para preparar os crentes para o julgamento. Olha o que Paulo escreveu no começo do capítulo 4. Eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos. Um dia Timóteo ele estaria diante de Deus para prestar contas do seu serviço. Todo ministro do Senhor um dia prestará contas a Deus. E, inclusive, sobre isso, vejam que o irmão de Jesus, Tiago, disse no capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Aqueles que ensinam, saibam disso,
estarão sujeitos a um julgamento com maior rigor. E o critério será a sua fidelidade no ensino das Escrituras. Percebam que a Bíblia é o nosso alicerce para o dia que passaremos pelo julgamento de Deus. E ela precisa ser exposta, ela precisa ser pregada expositivamente, ou seja, tal como ela ensina, apropriadamente. Ainda que os pregadores e professores sejam julgados com maior rigor, cabe a todos os crentes em Jesus conhecer a Bíblia para então ensiná-la tal como ela deve ser ensinada, exposta com fidelidade, como o texto é apresentado. O quinto argumento para pregarmos expositivamente. Deus usa a pregação expositiva para que sejamos convencidos e encorajados. Então, do versículo 2 ao 5, Paulo diz nada mais, nada menos do que 9 afirmações que estão no imperativo. E em outras palavras, ele está sendo direto, ele está sendo objetivo, ele está falando com uma determinada urgência e dando uma grande importância. Ele quer ser claro. E é à luz da Bíblia que obtemos a informação que precisamos para ouvir e aceitar o Evangelho. É à luz da Bíblia, que é inspirada por Deus, que nos conduz à santificação e que nos prepara para um dia estarmos diante do justo Deus, que nosso ensino, nossa pregação deve acontecer. Mesmo porque essa é uma certeza que todos nós devemos ter. Nós precisamos pregá-la. Veja, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Devemos pregá-la sem perder as oportunidades. Não é somente quando você está afim. Não é somente quando você se sente preparado. E eu não estou falando numa condição de pastor e que desejaria que todo mundo estivesse fazendo isso mais. Isso serve para mim e para todos vocês que são crentes no Senhor, porque é Ele quem está falando. Oportunidades estão constantemente presentes e o que nós precisamos é nos atentar se nessas oportunidades, perceba bem o texto, o momento é de correção, se é de repreensão, se é de encorajamento, sempre fazendo com paciência, sempre fazendo de forma clara, didática, de fácil compreensão. O teor dos textos que domingo após domingo são ensinados nos cultos que nós fazemos aqui ao nosso Deus, são diferentes e que nos afetam de forma diferente conforme o momento em que nós estamos, ainda que todos eles sejam importantes. Algumas vezes nós estamos juntos aqui e a palavra que eu acabo dando para vocês, ela é mais exortativa, mais confrontativa. Outras vezes ela é mais encorajadora, outras vezes ela é mais consoladora, outra vez mais informativa. O teor, o tom, não sou eu quem dou, é o texto. Irmãos, entendam que não há necessidade alguma de adicionarmos as nossas ideias, as nossas dicas ao que Deus já revelou. E isso faz com que o nosso trabalho de expor a Bíblia seja muito mais simples. A nossa criatividade não é para somar ao que Deus ensina, mas para expor com mais clareza o que Deus ensina, ou com clareza o que Deus ensina. Quando eu me tornei um cristão evangélico, eu tive o privilégio de, logo de começo, participar de uma igreja que pregava sermões expositivos. Eu aprendi livros inteiros da Bíblia que foram ensinados, capítulo por capítulo, versículo por versículo, palavra por palavra, porque os líderes se dedicavam a pregar a Bíblia expositivamente. Talvez eu esteja falando tanto de pregação expositiva e você esteja se perguntando, o que o Zambelli quer dizer com isso? Qual é a diferença de uma outra? E rapidamente, para dar um exemplo. Então eu venho aqui para vocês e falo que vou falar sobre amor. Eu escolhi o tema. E eu escolhi as passagens bíblicas que quero falar para vocês sobre amor. E eu vou dar o tom
que quero falar para vocês sobre amor. Eu vou falar sobre casamento. Eu escolhi as passagens, eu escolhi o tema. Eu selecionei o que quero falar e o que não quero falar. Ouvindo uma pessoa falar sobre esse assunto, por exemplo, e estou falando isso porque eu já preguei no livro de Marcos, quando a gente ainda estava lá na Vila Nobre, mas existe um texto que todo mundo que vai falar de pregação expositiva e está falando em Marcos, ele tem um desafio. Por quê? Porque um tema muito difícil para se falar nos nossos dias é divórcio. Mas o pregador expositivo não pula o que o texto está falando, porque quem decide o que vai ser falado é o texto. Não sou eu. Não é o pregador. Isso foi para dar um exemplo para vocês do que é uma exposição, do que é uma pregação bíblica. E seguramente o fato de ter participado dessa igreja me proporcionou aprender mais e melhor da Bíblia. Nós não temos um livro em mãos que não tem um começo, um meio e um fim. Se não fosse assim, abri-lo em qualquer parte, ler qualquer capítulo e qualquer versículo até faria sentido. Mas não é assim. É um perigo, gente. A Karen falou um pouquinho do devocional e nós oramos por isso. Eu sugiro que você não simplesmente acorde de manhã com a sua Bíblia, está lá na cabeceira, no criado mudo. Você abre ela e hoje eu vou ler o Salmo 27, versículo 3. Não façam isso. Você quer fazer um devocional? O livro de Saltério, até dá para fazer salmo por salmo. Não leia um versículo no meio do salmo. Inclusive, você vai achar lá para o Salmo 130 alguma coisa, para você rachar a cabeça do seu filho, bater a cabeça do seu filho nas rochas. Você vai estudar, você vai fazer um devocional, você quer começar por Colossenses? Comece, capítulo 1, versículo 1, e leia. Você quer ler um trecho, acabe nesse trecho, e no dia seguinte você recomeça a partir disso. Não pegue no meio. Eu duvido vocês que leram os livros que precisavam ler para a escola, e começaram, eu vou ler a partir do capítulo 7. Vocês não fizeram isso, certo? Então eu confesso para vocês que uma vez eu tive que ler Tristão e Isolda para o colégio. Eu falei, puxa, o tempo está curto, tenho prova depois de amanhã. Aí eu falei, só vou ler as páginas pares. Eu fiz isso, não deu certo. Vocês que ainda estão na escola, precisam ler livros, não façam isso, não dá certo. Tá bom? Então, nesses anos passados, eu preguei alguns livros inteiros. Eu preguei o Evangelho de Marcos, a carta de Paulo a Tito, o livro de Ruth, o livro de Eclesiastes. E na misericórdia de Deus, eu pretendo em breve começar o livro de Atos. E como eu pretendo fazer isso? Capítulo por capítulo, versículo por versículo, palavra por palavra, apontando o porquê o autor escreveu o que ele escreveu, explicando o texto em seus contextos e aplicando a nossa vida aqui em Paulo Afonso. Eu pretendo fazer isso. Uma parte dela? Não, toda ela. O argumento número 6. A pregação expositiva é o que Deus usa para nos proporcionar boa compreensão das doutrinas pela qual devemos viver. Então, novamente, veja o que Paulo escreveu nos versículos 3 e 4 do capítulo 4. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Cada vez que eu passo os meus olhos nesse trecho, eu não consigo deixar de pensar como esse tempo que Paulo descreve está cada vez mais bem caracterizado, mais evidenciado. Parece-me que cada vez mais as pessoas buscam seus próprios desejos.
Cada vez mais elas buscam seus próprios mestres e que, em teoria, lhes ajuda a conquistar os seus próprios sonhos, seus próprios desejos, suas próprias vontades. Mestres que agradam seus próprios ouvidos. E por isso, é notório como cada vez mais pessoas têm rejeitado a verdade, aceitando mitos como se nós estivéssemos no Egito Antigo ou na Grécia Antiga. Ainda que, gente, como eu disse, nós estudamos Eclesiastes. E para quem se lembra, Salomão disse, não há nada de novo debaixo do sol. Isso tudo é um grande desafio para aqueles que querem pregar expositivamente. Porque não se escolhe, como eu disse, não se escolhe os versículos que serão pregados e os que não serão pregados. E muitos desses versículos, eles desafiam radicalmente o ponto de vista contemporâneo, a cultura dos nossos dias. Um exemplo muito claro e atual é essa questão da transexualidade. A Bíblia é clara em dizer que há somente homem e mulher. E qualquer coisa fora disso não se encontra dentro da normalidade, dentro dos pilares que o próprio Criador estabeleceu para o mundo. O desafio do pregador expositivo é se ele vai ou não endereçar todo o conteúdo da Bíblia, o conteúdo que ela ensina. E isso, gente, é uma questão de fidelidade à palavra do Senhor. E aqui na Fonte, nós queremos ser fiéis a Deus, fiéis no ensino bíblico, fiéis na pregação expositiva, corajosos para dizer a verdade, não ficar pulando o versículo porque ele é difícil, ou porque ele vai de contra o que um grupo lá fora está falando ou está fazendo. Deus criou homem e mulher. Irmãos e irmãs, por questões diferentes, pode ser que um dia você queira ou tenha que deixar o nosso grupo, a nossa comunidade. Seja zeloso na busca por uma igreja sadia, por uma igreja saudável. Não se esqueça que uma boa marca de uma igreja saudável é a pregação expositiva. Pregação expositiva não precisa ser um livro inteiro, mas geralmente ela é sequencial. Ela não pega um versículo daqui, um versículo dali, um versículo de lá. E o pregador, ele se esforça para entender e passar para os irmãos aquilo que o texto está dizendo dentro daquele contexto. Aplicando aquilo que foi escrito há 2000 anos, ou há 3000, Antigo Testamento, para os dias de hoje. Sem comprometer a verdade de quando ela originalmente foi escrita. Hoje em dia, parece-me que as pessoas são mais facilmente seduzidas pelo falso ensino, pela teologia da prosperidade, pela perspectiva que nós ainda estamos submissos à lei, pela pregação da autoestima, pelas bizarrices que nós vemos na mídia em algumas comunidades ditas cristãs, locais com mensagem de coach, como se fosse a salvação que a nossa alma tanto anseia. A verdade é que somente Jesus satisfaz o nosso maior anseio. Só Ele nos dá paz. Isso é o que a nossa alma mais quer. E a verdade é que no sacrifício que Ele fez por nós, nós temos acesso a essa paz. A maioria das pessoas que vive no engano não faz parte disso porque quer o mal para si ou para outros, mas porque essas pessoas elas são imaturas e elas não possuem o Espírito Santo para guiá-las. Porque ainda não creram no Evangelho, no poder purificador do sangue de Jesus, que nos deu uma nova visão, uma que não busca a nossa vontade, mas a vontade daquele que nos criou e nos salvou. Eu tenho um amigo que ele se diz evangélico e crente em Jesus. Eu conversando com ele, eu perguntei quem ele tem escutado pregando, de qual pregador ele tem aprendido das Escrituras. E ele me disse o nome de 2 pregadores, eu não vou citá-los aqui. Mas um não tinha nada a ver com o outro. Nada. E não é somente por uma questão denominacional, cada um era de uma denominação diferente, mas porque um deles anda muito próximo a uma teologia que não condiz com as Escrituras. E para ele, sem discernimento, ambos estavam falando boa coisa. Mas pelo visto, esses pregadores que ele escolheu, faz ele se sentir bem.
E por esse meu amigo não conhecer com profundidade as Escrituras, ele é levado por qualquer sorte de doutrina. Irmãos, não é porque alguém é chamado de cristão ou se chama de cristão, é que ele seja cristão. Não é porque alguém diz que ensina a Bíblia, que ele ou ela realmente ensina a Bíblia. Tomem cuidado, tomem muito cuidado. Aqui nós buscamos expor a Bíblia com fidelidade, mas nós não devemos nos gabar disso. Nós devemos humildemente buscar constantemente o nosso Deus, o Espírito Santo, para que nos guie, para que nos ajude, para que nos convença de nossos erros, para que tenhamos forças para vencer a nossa carne, porque nós também estamos suscetíveis a buscar somente o que agrada os nossos ouvidos. Agora o 7º e último argumento do porquê devemos ter pregações expositivas aqui na fonte. No versículo 5 do capítulo 4, e antes dizendo, a pregação expositiva é o que Deus usa para cumprirmos nosso dever ministerial. Então no capítulo 4, versículo 5, Paulo diz, você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Ou seja, não seja como aqueles que só querem o que seus próprios corações desejam. Pelo contrário, primeiro, não tenha medo de sofrer. O sofrimento é uma condição humana natural e todos nós estamos passando por isso. Ou todos nós passaremos por isso. Ou melhor, todos nós já passamos por isso. Aliás, nós sofreremos para qualquer lado que a gente decidir ir. Mas há somente um lado em que o sofrimento vale a pena e tem um significado que vai além dessa vida. O lado que busca e anuncia a verdade. Então, não caiam nesses mitos, não caiam nas mentiras, não busquem mestres que só contribuem para inflar os nossos próprios egos. Busque trabalhar para anunciar o Evangelho, as boas novas, porque o objetivo é que nós cumpramos com o ministério que Deus confiou a cada um de nós. E a exposição bíblica é um instrumento que nós temos para fazer isso com fidelidade ao nosso Deus. Eu gosto do desafio de pregar, apesar de quase sempre sair daqui e pensar que poderia ter feito melhor. Para vocês terem uma noção, aqui tem um relógio. Nesse exato momento eu já falei 42 minutos e 27 segundos. E na minha cabeça já está, poxa, poderia ter sido menor. Mas o que eu gosto ainda mais de fazer, o que eu estou fazendo aqui, eu gosto muito de estar aqui, é de anunciar as boas novas àqueles que ainda desconhecem ou estão em dúvida sobre Jesus Cristo. E não há melhor jeito de eu fazer isso se não for expondo as Escrituras. Aqui é um modelo de pregação expositiva, mas uma conversa é de exposição das Escrituras. Por quê? Porque eu não crio conteúdo. Eu vou lá e leio o que está escrito, tentando ajudar a pessoa a buscar e a conhecer aquilo que a Bíblia está ensinando. Eu simplesmente passo adiante o que ela diz, o que ela ensina. Mais uma vez, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos uma comunidade de cristãos que se juntou há pouco tempo. E nós ainda estamos construindo juntos uma cultura bíblica e saudável para, como corpo de Cristo, como igreja, vivemos individual e coletivamente para levar adiante a mensagem salvadora do nosso Deus e Salvador. E nessa construção é importante que o nosso foco esteja no lugar ou nos lugares certos. E a pregação expositiva é um destes focos. Domingo passado, o assunto foi discipulado. Hoje, pregação expositiva. No próximo domingo será oração. 3 temas importantes para acertar. E acertando, nós crescemos em maturidade e saúde enquanto comunidade cristã. Meu desejo e oração é que como Paulo escreveu em 2 Timóteo 4:7, cada um de nós possa dizer o mesmo quando sentimos que se aproxima o nosso fim. Ele disse, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, obrigado. E eu peço, Senhor, gentilmente, que guarde o nosso coração, para que nós estejamos focados naquilo que o Senhor usa, para que nós melhor aprendamos da Tua Palavra, e enquanto comunidade nós cresçamos com saúde
em conhecimento da Tua palavra, Pai, repelindo os ensinos falsos, avisando os nossos amigos e amigas da necessidade de se crer em Cristo. Nos ajude, Pai, a sermos mais como Jesus, que entendia, que ensinou que a Tua palavra é inspirada e por isso, semelhantemente, nós devemos ter essa mesma percepção e ter essa convicção, Pai, e assim poder pregar das boas novas para aqueles que ainda não conhecem. Nos ajude como Igreja Batista Fonte, como comunidade, como irmãos e irmãs, como filhos do Senhor. E aqueles, Pai, que ainda desconhecem o Senhor tal como o Senhor é, que possam ser convencidos pelo Teu Espírito, que por meio da fé em Jesus Cristo nós temos a salvação. Basta crer. Eu oro em nome de Jesus. Amém.